Danilo vai ou não virar jogador do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores importantes sobre a difícil negociação com o Botafogo. Falo também sobre um time dos Estados Unidos tentando levar volante do Palmeiras. Para completar, o Vasco de olho num atleta que já esteve na mira de Palmeiras, Flamengo, entre outros clubes importantes do Brasil. E Danilo vai mesmo permanecer no Botafogo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e conta também se o Palmeiras pretende trazer um outro reforço para o lugar que seria do volante botafoguense. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te atualizar sobre Danilo. Na manhã dessa quinta-feira, o Botafogo recusou 30 milhões de euros ou 174 milhões de reais fixos do Palmeiras pela contratação do volante. Sim, o Botafogo ousou recusar uma proposta desse tamanho, mas o contragolpe veio no início da tarde. Representantes do atleta deixaram vazar uma cláusula do contrato entre as partes que prevê que o Danilo possa ser vendido para qualquer clube do exterior por 20 milhões de euros, algo que ninguém imaginava. Isso significa que, se o Botafogo insistir em não vender o Danilo para o Palmeiras, os representantes do atleta vão buscar no mercado uma oferta de 20 milhões de euros do exterior. Essa cláusula vale apenas para times de fora, para que o Danilo vá embora por 20 milhões de euros e não 30. Dessa maneira, o Botafogo teria um prejuízo de 10 milhões de euros ou quase 60 milhões de reais. Importante registrar que o Danilo quer muito jogar no Palmeiras. Ele, nas últimas horas, recusou a oferta do Zenit, que acenava com 35 milhões de euros, porque não sabia dessa cláusula de 20 milhões de euros. Importante contar ainda que o Botafogo nega a validade dessa cláusula de 20 milhões de euros. O clube assegura que tratava-se de um contrato de gaveta estabelecido na era John Textor. Os representantes do Danilo asseguram que o contrato é válido e esses 20 milhões de euros são uma realidade. Por trás de toda essa confusão há uma queda de braço importante. O Botafogo afirmando que pretende usar o Danilo na partida contra o Vitória nessa quinta-feira no Newton Santos. Se isso acontecer, ele completa o 13º jogo no Campeonato Brasileiro e fica impedido de atuar pelo Palmeiras. Deveremos ter novidades sobre essa situação muito em breve, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa por volta das 6 da tarde, trazemos atualizações importantes, beleza? Não esqueçam de deixar like, comentarem sobre o que quiserem, compartilharem o vídeo principal, se inscrevam por aqui, a gente volta logo mais. O Palmeiras pediu 5 milhões de euros para vender o meia Rômulo, que interessa ao Grêmio e também ao Rubim Kazan. Rômulo está emprestado, você sabe, ao Novo Horizontino na Série B. E o Botafogo provocou o Palmeiras depois de colocar Danilo em campo, o que impede a negociação com o Verdão. Através das suas redes sociais, o Botafogo postou o seguinte texto: Danilo Santos, jogador do Botafogo e da seleção brasileira em campo. Abaixo, um vídeo do Mr. Bean vestindo verde e branco e esperando num campo de plantação por horas, sem que nada acontecesse. Esse foi o desfecho de uma tratativa extremamente desgastante, que envolveu uma proposta de 174 milhões de reais fixos, feita pelo Palmeiras e recusada pelo Botafogo. O novo dono do Botafogo, da GDA, exigiu que o clube não fizesse essa venda para um clube brasileiro. Depois da partida em que Danilo foi usado, ele usou as redes sociais para postar o seguinte: feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento. Leila Pereira também foi consultada e disse que o Palmeiras fez todos os esforços para contratar o Danilo e que no futuro ele voltará para sua casa. Só é importante contar ainda que a Leila Pereira teve papel importante para esse desfecho negativo para o Palmeiras. Na última sexta-feira, quando ela veio a público para dizer que o Danilo queria jogar no Palmeiras, ela colocou ainda mais lenha na fogueira, tornando os negócios, ou o negócio, ainda mais complicado. Você deve estar se perguntando se o Palmeiras ainda vai atrás de um volante. A resposta do Palmeiras hoje é de que não. A ideia era contratar o Danilo, não por achar que há uma necessidade, mas por entender que tratava-se de uma enorme oportunidade de mercado. O técnico Abel Ferreira é fã do Danilo e adoraria contar com ele. Não será possível dessa vez. O Danilo não pode mais defender outro clube do futebol brasileiro na Série A e permanecerá no Botafogo até que surja uma outra proposta do exterior que não seja a do Zenit, onde ele não quer jogar. E você, como é que viu o fim dessa novela? Use espaço para comentar e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. O Palmeiras fechou a contratação de Enzo Gabriel.
atacante de só 12 anos de idade, que foi dispensado no início dessa semana pelo São Paulo. Antes de gravar o vídeo, ouvi gente do São Paulo afirmando que o Palmeiras contratou esse atleta só por conta de todo o barulho e a repercussão. A informação no São Paulo é de que o Enzo não teria talento e capacidade para figurar entre os melhores da categoria sub-13. Vamos ver como é que o Enzo se sai no Palmeiras para ver se estamos diante de um novo Endrick ou se de fato o São Paulo acertou ao dispensar o atleta. E tem time dos Estados Unidos tentando a contratação de volante do Palmeiras. Eu me refiro ao LA Galaxy, que está interessado na contratação de Emi Martinez, volante uruguaio que esteve a serviço da seleção do seu país na última Copa do Mundo. É improvável que esse negócio aconteça, especialmente depois da frustração do Palmeiras na tentativa de contratar o Danilo do Botafogo. Se o Danilo fosse reforço do Palmeiras, seria até possível imaginar uma saída de um atleta desse setor. Mas, diante das circunstâncias, sem o Danilo e com a confirmação do Palmeiras de que não vai buscar um atleta para essa posição, dificilmente o Martinez, que tem 26 anos de idade e soma 18 partidas na atual temporada, vire reforço de um outro clube. O LA Galaxy havia feito uma proposta de empréstimo com opção de compra. O vínculo do Martinez com o Verdão só se encerra em dezembro de 2029. Ele havia sido comprado no ano passado do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e 150 mil euros. Saideira sobre esse assunto, o LA Galaxy havia tentado a contratação do Emi Martinez depois de perder o Casemiro para o Inter Miami. Sem o brasileiro da seleção, houve essa tentativa com o volante uruguaio do Palmeiras. E eu me refiro a Santiago Sousa, volante de 27 anos de idade, titular absoluto do Racing. Ele também pode jogar como zagueiro. Você vai lembrar dele, chamou demais a atenção da torcida brasileira num confronto contra o Flamengo em edição de Libertadores da temporada passada. A formação do Atenção Vascaínos é de que Santiago Sousa se acertou com o Vasco em relação a salário, tempo de contrato e luvas. Falta o mais difícil, um acordo com o Racing. O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras foram alguns dos clubes que tentaram a contratação do Santiago Sousa em janelas anteriores. A imprensa argentina afirma que a pedida do Racing gira na casa dos 8 milhões de dólares ou 40 milhões de reais. Só para lembrar que o Vasco está contratando o volante Nelson de Ossa, do Betis, por cifras superiores. Negociação que começa em 10 milhões de euros e pode chegar até 12 milhões de euros. Importante registrar ainda que se está em busca de 2 volantes, o Vasco deve perder nos próximos dias o Cauã Barros, atleta revelado na base do Vasco, que chegou a ser emprestado para o Amazonas e para o América, voltou e tem deixado excelente impressão. Ele tem uma proposta do exterior e, ao que tudo indica, será vendido. Só para completar em relação a Santiago Sousa, atleta que também pode jogar como zagueiro e tem 12 partidas pela seleção do seu país. Revelado no River Plate, esteve no Atlanta United e chegou ao Racing em 2024. O Racing o comprou por 3 milhões e 800 mil euros. Bora entender quanto o time de fato vai pedir ao Vasco para que esse negócio aconteça. O Palmeiras fez uma nova proposta ao Botafogo, a terceira dos últimos dias. Mas ainda não há acordo, tá? Importante registrar para vocês. Selma Dias, você acredita que o Botafogo vai vender o Danilo por menos de 35 milhões de euros? A pergunta talvez seja a melhor da noite. É difícil que eu pinte uma outra melhor. Por quê? É assim, ó, só para vocês entenderem. Hoje o Vene Casagrande contou que o Palmeiras fez uma oferta de 31 milhões de euros ao Botafogo, tá? Já teve uma resposta de um dirigente do Botafogo com quem estou conversando? Uma dessa a gente já consegue trazer uma ainda outra atualização. Então vamos lá. Vamos trazer... Vamos lá, explicar essa história do Vene Casagrande. Hoje trouxe a informação. Primeiro, o André Hernan falou uma proposta do Palmeiras de 28 milhões de euros, tá? Depois, o Vene Casagrande falou numa proposta de 31 milhões de euros. O que eu fiz? Eu fiz a minha parte e entrei em contato com uma das pessoas envolvidas na negociação. A pessoa falou que não é 28 nem 31. A proposta que o Palmeiras fez é de 30 milhões de euros fixos. Eu falei, bom, então vai aceitar, certo? Não. Por que não vai aceitar? Porque o Botafogo tem uma oferta do Zenit em mãos de 35 milhões de euros fixos do Zenit, tá? Então, eu falei, nossa, mas tudo isso? Aí a pessoa falou, o Botafogo estava pedindo 40 milhões de euros. E se você perguntar para qualquer um do Botafogo, os caras vão dizer que não querem vender o Danilo. O que é um blefe, né?
Porque não é bem assim. O Botafogo tá tentando... Cara, todo mundo tá fazendo o seu, né? O Botafogo tá tentando valorizar e vender pelo máximo de valor, o Palmeiras tá tentando esticar a corda o mínimo possível para não gastar tanto, e o Zenit lá do outro lado do mundo está inflacionando o negócio, tá? Então, hoje, cara, deixa eu até pesquisar o horário que eu conversei com essa pessoa envolvida nas negociações, e aí, até para vocês verem como o negócio é recente, como o negócio é de agora, quer ver, ó? Ó, só um minutinho aqui, ó. A mensagem, a conversa se deu às 15h55, eu mandei assim, ó, você sabe se os 31 milhões de euros que o Palmeiras enviou para o Botafogo são fixos ou tem uma parte em bônus? Foram 30 milhões de euros fixos, não tem nada mais do que isso, tá? Eu falei, e o Botafogo aceitou? A resposta começa a surgir às 16h58, e aí eu vou trocando mensagens. E o Botafogo aceitou? Ainda não querem vender para o Brasil, preferem para fora. E o Zenit fez melhor oferta. Eu falei, quanto o Zenit topa pagar? O Zenit chega nos 35 milhões de euros fixos. Aí eu falei, bom, então, diante dessa diferença de 5 milhões de euros fixos, o Danilo vai para o Zenit, né? E aqui vem uma parte importante. Mas o jogador precisa aceitar, né? Enfim, diante desse cenário, não dá para cravar para onde o Danilo vai. O Palmeiras está fazendo a sua parte, o Botafogo está esticando a corda e o Zenit está tentando contratá-lo. Beleza? Esse é o presidente do Botafogo Associação, o João Paulo Magalhães, assegurando que o Danilo não está à venda e que não vai sair por qualquer preço. Faz parte do discurso de alguém que não vai aceitar a primeira proposta, como o Botafogo tem mostrado, né? A grande verdade é que setoristas que cobrem o Palmeiras passaram os últimos dias divulgando que o Danilo já era jogador do Palmeiras, com a premissa de que o Botafogo tinha quebrado e que aceitaria a primeira migalha que lhe fosse oferecida. Eu dizia, pessoal, coisa mudou, não é mais o Textor que está no comando. A GDA chegou, já aportou um baita caminhão de dinheiro e percebeu-se a possibilidade de fazer do Danilo uma grande fonte de receita. Quando o Botafogo passou a ter um novo dono que tem capacidade para bancar, por exemplo, uns 2 meses até que o Danilo seja vendido, a figura mudou. E a própria postura do Palmeiras na negociação reforça o discurso, tá? Deixa eu colocar de novo. Declaração do João Paulo Magalhães, tá? Que é o presidente da Associação do Botafogo. Então, querido, todo dia respondendo perguntas, negócio de Danilo. O Danilo não está à venda. O Danilo é um super jogador da Copa do Mundo, entendeu? E ficam essas coisas, querendo achar que o Botafogo está a qualquer preço, que o Botafogo precisa disso, precisa daquilo, vai vender, vai queimar. Negativo. O Botafogo tem 6 milhões de torcedores, o maior clube da América do Sul. Não precisa vender ninguém para nada. O Botafogo está organizado e vamos em frente, é isso. Deixa eu agradecer ao presidente do Botafogo. Então tá aí, o presidente do Botafogo, da Associação do Botafogo, dizendo que não vai vender a qualquer preço ou de forma acelerada, tá? O João Quebra Silveira. Qual a possibilidade de o Danilo vir para o Palmeiras? João, a negociação está acontecendo. O Palmeiras já melhorou 2 vezes a proposta. Começa em 20 mais Naves, em 25 mais 5, e chegou a 30 milhões de euros. Mas o Botafogo, vocês ouviram o áudio do presidente do Botafogo, né, dizendo que não tem a intenção de vender. Por que ele fala que não tem a intenção de vender? Para mostrar para os interessados que vai haver a necessidade de um investimento alto, tá bom? A Luísa Garcês está perguntando sobre o Zé Lucas, acabei de falar sobre ele, até legal você ter perguntado. O Daniel Danizinho, eu sei que não é fácil essa negociação do Palmeiras com o Botafogo, mas isso já está enchendo o saco. Cada hora os caras pedem um valor, que novela chata. Pois é, Daniel, é chata mesmo. E daqui a pouco, talvez a gente comece a discutir se vale a pena gastar tanto assim no Danilo, né? Por exemplo, ó, contei para vocês que o Palmeiras já chegou em 30 milhões de euros. A gente está falando de 174 milhões de reais. Cara, ele é muito bom jogador. Mas será que vale a pena gastar tanto assim? Enfim, eu estou começando a me perguntar isso. Deixa a pergunta para vocês, tá bom? Nicolau, acho que o Botafogo aceita a proposta do Palmeiras. Estou achando que é possível que não, tá? Qual é a chance de o Danilo ir para o Zenit e não para o Palmeiras, porque o Botafogo disse que vai relacioná-lo contra o Vitória? Essa também faz parte da estratégia do Botafogo para pressionar o Palmeiras. Primeiro dizia que o Danilo seria relacionado para o jogo contra o Cruzeiro no domingo. Agora estão dizendo que o Danilo vai ser relacionado para o jogo contra o Vitória nessa quinta-feira, para pressionar o Palmeiras. Ou vocês pagam, ou não vai ter negócio, tá bom? Mais um superchat do André Brandão. Nicola, o Palmeiras está fazendo esse movimento mais alto pelo Danilo por uma questão.
teme o Danilo não ser negociado agora pelo Botafogo e o Flamengo na outra janela avançar na contratação. Seria, de fato, um problema. Assistir a Danilo, Almada e Arrascaeta formando o mesmo meio campo, com Paquetá, né? Imagina, Danilo, Almada, Arrascaeta e Paquetá. Seria um meio campo extraordinário. Mas o que está aparecendo, André, é que se o Danilo não for vendido para o Palmeiras, ele sai nessa janela para outro clube do exterior, tá? Está meio público e notório. Por mais que o presidente da Associação do Botafogo, João Paulo Magalhães, tenha me mandado áudio dizendo, olha, Nicola, a gente não tem intenção de vender, ele não está à venda. Isso faz parte de um discurso para tentar fazer com que o mercado entenda que só vai contratar se pagar muita grana. E o Botafogo tem feito valer isso. O Palmeiras aparece com 20 milhões de euros mais o Naves, esquece. O Palmeiras aparece com 25 milhões de euros fixos mais 5 de bônus, esquece. Ouvi de uma pessoa que participa das negociações, que a última proposta é de 30 milhões de euros fixos, sem bônus. E ao que tudo indica, essa proposta também deve ser recusada, porque o Botafogo alega ter em mãos do Zenit uma proposta de pelo menos 35 milhões de euros. Enfim, a única coisa que essa pessoa apontou Nicola, precisa ver se o Danilo vai topar se mudar para o Zenit. Deixa eu falar sobre salários. Hoje, entre salário, direito de imagem, luva, o pacote do Danilo no Botafogo é de R$1,5 milhão de reais por mês, tá? 1,5. Se ele for para o Palmeiras, a proposta do Palmeiras faria com que ele ganhasse perto de R$2 milhões de reais mensais. Já a proposta do Zenit é de R$3 milhões de reais mais bônus, tá? Então, se ele batesse os bônus, ele ultrapassaria esses 3,5 milhões, alguma coisa assim. Mas o que o Danilo teria garantido seriam 3 milhões de reais, que é basicamente o que o Gerson recebia nos tempos de Zenit. O Gerson teve lá e mandou muito mal, acabou saindo rapidinho. O Márcio Rodrigues está perguntando como é que está a situação do Danilo no Palmeiras. O Palmeiras fez uma última proposta, não sei se é a última, né? Mas a mais recente proposta do Palmeiras, a proposta de hoje à tarde é de 30 milhões de euros fixos, tá? E isso quem me contou foi uma das pessoas que trata a negociação entre os clubes. Nicola, tomara que role um leilão entre o Zenit e o Palmeiras pelo Danilo e o Palmeiras pague uma fortuna. O Fábio, já está rolando, tá? Não fosse o Zenit, é possível que a primeira proposta do Palmeiras já tivesse avançado. O Davi Weber, boa noite, Nicola. Tem valores dos 5 maiores folhas. Eu estou devendo essa para você, tá? Eu estou devendo essa para você. O Davi já tinha me pedido as 5 maiores folhas salariais. Deixa eu até anotar no arquivo, senão vou esquecer de novo. Porque assim, a gente chegou a publicar essa folha, né? Mas, cara, tem mudanças, né? E talvez o ideal, talvez é até a gente esperar o fim dessa janela, né? 5 maiores folhas salariais do país. O que a gente tinha era o Flamengo gastando algo na casa dos 50 milhões de reais por mês, o Palmeiras na casa dos 42 milhões de reais mensais, aí vinha o Corinthians com 37, alguma coisa assim, tá? Mas aí eu preciso depois atualizar os demais, Cruzeiro, São Paulo, Atlético, enfim, Fluminense, não sei, precisamos checar direitinho essa história aí. Nicola, com base na sua experiência, acha que o Fla fecha com a Almada? Lucas, ao que tudo indica, é questão de tempo. O Admilson Rodrigues, de 40 porque 30 à vista, 10, perdão, do caos. O Admilson está dizendo que a proposta do Zenit é de 40, porque 30 são à vista e 10 pelo perdão da causa do Arthur Reborn. Vamos lá, só para... Eu não posso dizer o nome da pessoa, mas uma pessoa que está negociando com o Botafogo e com o Zenit, só para lembrar, né? O Danilo é representado pelo Juliano Bertolucci, não foi com o Bertolucci que eu falei, mas com uma pessoa que opera com ele. E a informação que eu tive é de que a oferta que o Zenit fez ao Botafogo é de 35 milhões de euros fixos. Não sei se tem bônus. A do Palmeiras é de 30 fixos, sem bônus. Isso eu ouvi dessa pessoa que o Palmeiras fez 30 sem bônus, tá bom? Marcel Sartor. Para forçar os times a serem corretos com essa história do transfer ban, deveria ter um limite. Teve 3 em um mesmo período, além da multa, e impedir de contratar já deveria ser obrigado a perder pontos. Ótimo. Estou muito com o Marcel. Então vamos lá. Para não virar farra do... Deveria ser assim, né? Mas, cara, você tem 7 transfer bans, você tem 4 transfer bans, cara, isso é inaceitável. Limite de 3 transfer... Tomou o 4º transfer ban, em vez de proibição de inscrição de atleta, perda de ponto. Acho que seria melhor. Nicola, quem é melhor, Danilo ou Almada? O Kiko, são jogadores em funções diferentes. Eu prefiro ter o Almada do que o Danilo. Eu acho o Almada
mais decisivo com a bola nos pés do que o Danilo, embora fossem duas excelentes contratações para o mesmo time. Saiu agora no GE que o Danilo foi relacionado para o jogo do Botafogo de amanhã. Era uma promessa que o Botafogo havia feito ao Palmeiras. Amanhã Botafogo e Vitória se enfrentam. Danilo sendo relacionado não há problema. O problema é se o Danilo for titular. Entrou em campo, completa o 13º jogo e aí não pode mais atuar pelo Palmeiras no restante do campeonato. O Botafogo está sendo bem austero, está sendo bem duro essa negociação com o Palmeiras, tá? Até acabando com aquela máxima de que estava desesperado por grana, enfim. Wesley Bola Cheia, Nicola, é melhor o Palmeiras investir no Luiz Henrique, escreve o Luiz Charles. Nicola, de onde vem o dinheiro para a compra do Danilo? É dinheiro de caixa ou de algum parceiro? Não, Gabriel Fogin. O Palmeiras prometeu 30 milhões de euros para pagamento em 3 anos. Paga uma parte agora em julho, paga uma parte em janeiro, vai pagando a cada 6 meses. Então, não haveria necessidade da quitação dos 30 milhões de euros à vista. Não há essa capacidade financeira no Palmeiras e acho que nenhum outro clube brasileiro para fazer um investimento desse tamanho, né?